Hey guys, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Continuando então as nossas aulas, hoje a gente vai fazer a prova da URGS 2018, tá? Então já pega lá o livro, a gente vai fazer parecido como a gente fez na nossa última aula, onde a gente faz a gente resolve a prova juntos, certo? Só algumas leituras eu vou falar para vocês fazerem antes. Primeiro de tudo, a prova de 2018 ela foi muito interessante, muito comentada por causa do primeiro texto, tá? Então pega lá o livro de vocês na página 24 e eu já quero que vocês façam a leitura do primeiro texto. Esse primeiro texto, ele é uma partezinha, né? Claro, o texto que se encontra ali é uma parte de um romance chamado Nutshell. Por que que esse texto ele foi muito comentado? Porque é uma metáfora muito grande no texto, certo? Os alunos, foi aquele texto que o aluno sai da prova da URGS e fica tipo, o que que era? Como é que foi mesmo? Alguns alunos entenderam a metáfora, outros não entenderam a metáfora. Então é uma leitura bem importante, uma prova bem importante de ser feita. Enquanto eu organizo aqui, eu vou dividir a tela com vocês, como a gente fez nas últimas, e a gente vai fazer a prova juntos, certo? Enquanto eu organizo aqui, pausa o vídeo, faz a leitura do primeiro texto. Eu vou mostrar aqui, então, página 24, certo? Faz a leitura tranquila, tenta ver qual é a metáfora por trás. O nome do texto, o nome do romance já diz nutshell, então já dá uma ideia, certo? Façam isso e eu vou dividir a tela aqui com vocês. Ok, guys, so, lembra, ok? Peguei aqui o texto, ele não tem título, né? Mas aqui eu já sei que é, ó, a Nutshell a Novel, então é um romance, ok? E bem importante o nome de Nutshell. Pausa o vídeo, faz a leitura e depois a gente vai fazer os exercícios, certo? Olha só, vocês conseguiram ver que nesse texto a metáfora ela não é tão explícita, certo? Então, olha lá, número 1. Considere as seguintes afirmações acerca do texto. O narrador relata seu confinamento em um espaço restrito, cujas paredes lhe permitem ouvir conversas íntimas aterradoras. Yes, a gente consegue ver, né? Porque ele fala muito aqui, ó. I'm hearing pillow talk. This is important. Então, essa partezinha a gente tinha que ver o pillow talk, right? Ele fala do confinamento, onde ele usa aqui the transparent bounds of my confinement, the confining membrane, ok? Então, o número 1 a gente já sabe que está correto, no problems. As referências aos aspectos fisiológicos, apesar das reflexões de ordem existencial, denotam a natureza não humana. Não, a gente consegue ver, apesar da metáfora que tem muito grande, que ele é humano, sim, porque ele fala muito my thoughts here. My thoughts as well as my head are fully engaged. Então ele fala muito dos pensamentos, ele fala muito que os pensamentos estão engaged, right? I have no choice. Here, my thought, here, the same. My thoughts as well as my head, okay? I listen, I make mental notes. Mental notes, então, já dá uma ideia que é algo mental, que ele pensa, que ele raciocina, ok? Então, nesse caso, já é falso. O narrador, embora se declare inocente e livre de qualquer obrigação, acredita ser parte de um plano em que sua mãe parece estar envolvida. Yes, I caught myself an innocent, but it seems I am party to a plot. Okay? My mother, bless her, incessantly loudly
Então, a mãe sim está envolvida nesse plano, certo? So, in this case, I have 1 and the correct ones, right? Então, a 1 e a 3 são as corretas. Eu vou ter que dar um spoiler, né, guys? Porque eu não sei se vocês já leram o texto ou se sabem. O que que é aqui? O narrador, ele é o feto, ele é o bebê, ok? Ele está dentro do útero da mãe. Por isso que ele fala do confinamento, certo? Por isso que ele se declara inocente, mas ele faz parte do plano da mãe, porque a mãe está completamente envolvida nisso, ok? Então, se vocês não perceberam isso, tá bom? Se não conseguiram ver que o narrador ali, ele é o feto e ele tá dentro do útero da mãe, eu quero que vocês pausem o vídeo, volta, lê novamente o texto e aonde que diz isso? Upside down, enfim, eu quero mostrar para vocês, ok? Se vocês não perceberam que esse daqui é o feto, volta, pausa o vídeo, lê de novo o texto e quando vocês estiverem lendo, vocês vão conseguir perceber. Translucent body bag. Yes. The placenta, que ele está dentro da placenta e assim vai. Então leiam o texto de novo, certo? Por isso que esse texto foi tão comentado, porque alguns alunos saíram da prova da URGS e, ok, o feto, o bebê. Outros, quê? Como? Não entendi isso. Então, esse texto, ele foi muito interessante, foi muito comentado por causa disso, certo? Vale a pena. Número 2. As expressões what I am in for bloody walls. Outra coisa que eu aconselho para vocês, tá bom? Eu estou lendo o texto, né? Quando vocês estão lendo o texto, guys, já sublinhem, tá bom? Já pega essa informação aqui e já sublinha. Eu não sei muito bem aonde que vai aparecer no texto, certo? Mas se é nas questões, mas se é uma referência, vai fazer a referência nas questões. Então, quando vocês estão lendo, já sublinhem as referências. Não precisa realmente entender a referência ao que está fazendo, mas quando vocês estiverem lendo o texto, vocês já sublinharem, vocês já destacarem as referências, vai ser mais fácil depois, tá bom? Esse é um conselho que eu dou, uma dica bem importante também. Em todos os textos vocês façam isso, não só nos textos da URGS, em todos, tá bom? Enquanto vocês estão lendo o texto, só sublinha para depois ser mais rápido, para quando vocês voltarem aqui saber onde é que tá. So, what I am in for denota o desconhecimento do local onde o narrador se encontra. Será que é fala? Arms patiently crossed, waiting and wondering who I am in, what I am in for. Isso realmente dá uma ideia do desconhecimento do local, assim, né? Bloody walls. Bloody walls enfatiza a revolta do narrador diante do seu desconforto. Ah, tá, com certeza, né? Porque bloody dá essa ideia de algo terrible, this bloody, no sentido britânico, né? Certo? Quando a gente fala bloody something, é porque eu enfatizo sim uma revolta. Será que aqui é? Vou fazer a referência número 5, ó. Como eu já li o texto antes, eu já sei aonde que tá, fica mais fácil para eu voltar. I have no choice. Volta até o início da frase. I have no choice. My ear is pressed all day and night against the bloody walls. Ok, aqui não parece um descontentamento dele, certo? E o que ele tá fazendo aqui? Bloody, porque realmente é o adjetivo, onde tem muito sangue, lembra? Ele está dentro do útero. Então, falso, ok? Porque ele não tá. O bloody nesse caso não é para mostrar. Vamos pôr o rosa, os falsos. O bloody nesse caso não é para mostrar um descontentamento, não, ok? É isso que a gente tem que cuidar. Voltando pro texto, eu consigo ver.
né? Voltando para o texto, eu consigo ver que, na verdade, esse blurry não é algo de revolta. A membrana que limita o espaço abafa as vozes externas, mas também vibra com elas. Ele fala, né? Ele fala que I have no choice here. The confining membrane that vibrate and the voices. So in this case, é o verdadeiro. Right? Então eu já sei que tá certinho essa daqui, verdadeiro, no problems. Eu só tô em dúvida dessa primeira. What I am in for. Será que mostra um descontentamento? Não, né? O desconhecimento do local onde ele se encontra? Não. So, the correct is a membrana que limita o espaço do narrador abafa as vozes. Ok? Good. Assinale falso, verdadeiro e falso as seguintes afirmações acerca do texto. Ele nostalgicamente rememora sua juventude anterior ao confinamento? Falso. Por quê? Não é anterior ao confinamento, certo? Então aqui eu já sei que é falso, porque não é o anterior ao confinamento, né? Ok. O narrador encontra-se de cabeça para baixo, ele está confuso e ele está imerso em ilusões acerca... Não, ele não está confuso e ele nem está imerso em ilusões. Então eu já sei que eu tenho duas falsas aqui. Se eu tenho duas falsas aqui, eu já tirei essa daqui, eu já tirei essa daqui, eu já tirei essa daqui, certo? Lembra? Nessas eu posso fazer dessa forma sim. Eu vou selecionar as que não estão corretas e já descarto essas. Terceiro, o texto reveste-se de ironia em função do descompasso entre a condição do narrador e seu domínio de linguagem. Correto. Right? Porque a condição dele, ele é um bebê, né? Ele é um bebê. Ele é um feto que ainda está no útero, mas ele tem um domínio de linguagem. Então, essa daqui é muito interessante a ironia que isso mostra. E o último, será que é falso ou verdadeiro? O leitor, o texto apresenta um relato incomum que instiga o leitor a conjecturar acerca do desenvolvimento humano e da formação da ciência. Correto, certo? Então, a correta é essa última, aonde a gente consegue ver que sim. Ok? We have, this is the correct one. Right? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Draw me in, como empregado no texto, referência número 6. Antes, eu já selecionei todas as referências que vocês deveriam ter feito, certo? That is very important. Enquanto vocês estão lendo o texto, vocês já fazem essa referência. Vocês já sublinhem essas referências. So, let's see. Para fazer essa daqui do 6, eu viria até aqui, tá? I've no choice, my ear is pressed all day and night in the bloody walls. I listen, make mental notes, I'm hearing a pillow talk. Para vocês terem uma ideia. I am terrified, but by what awaits me, by what might draw me in. By what might draw me in. Ok. So, pelo que poderia... Arrest me, involve me, reveal me, convert, accuse. No, involve me, right? Então, ele pode ser substituído pelo que irá acontecer, pelo que irá me involve me, right? Cuidado com a ideia do arrest me, ok? O arrest me é o falso cognato, porque arrest pode dar uma ideia de arrastar. Aí eu poderia me confundir com o draw me in, com o involve me, right? Só que arrest no sentido é prender. Então, cuidado com os falsos cognatos também, ok?
Associe as palavras da coluna da esquerda e seus respectivos sinônimos na coluna da direita, de acordo com o sentido que estão impregnados no texto. No texto. Então, eu tenho que voltar para o texto. Ai, teacher, so difficult, right? Eu não conheço essas palavras muito bem. Yes, I know. These words can be a little bit difficult. Então, vai lá para o while, referência number 4. What I have here, the vial, the confining membrane that vibrate, muffle the voices in a vial enterprise. Esse vial ainda não me deu uma ideia muito grande, né? Mas ok. Vial enterprise, more or less. Ok. This, the meaning, referência number 8. Let's see. Tem que sempre voltar para o texto, guys. Senão, não tem jeito. Obligation, a free spirit, this might, my believing room. Ok. Despite, um free spirit, apesar de. Ok, então esse migo já vai dar uma ideia um pouco negativa, certo? Ok, yeah. Maybe it's going to give an idea that is a little bit negative, maybe. Ok? And unceasing. Esse unceasing acaba sendo um pouco mais fácil. Por quê? Eu sei que cease pode ser uma ideia de terminar, certo? Cease pode ser uma ideia de terminar. O ok. Vai dar uma ideia de o negativo. Então, uma coisa de interminável ou alguma coisa contínua, né? Aqui pode dar uma ideia de contínua também. Vamos lá para a referência número 10 do texto para ver se é isso mesmo. My mother bless her unceasing. Abençoe ela continuamente. Ok, pode dar uma ideia, né? Então, eu já sei que aqui o unceasing vai ser o continual. Então, eu já sei que aqui é o number 6. Se é o number 6, eu vou ficar entre a opção letra C e a opção letra D. Ok. 5 ou 4 aqui, ok? Será que é alguma coisa de here, when I have the option of despicable? Não entra assim um despicable, right? Yes. E aqui o 5. This. So, the correct one, aqui sim, guys, a correta. O 5, aí o vial dá uma ideia de despicable, ok? O vial, nesse sentido, vem a ideia de vilão, algo assim. Aí eu vou fazer referência com o despicable, right? Ok? So, 5, 4 e 6. Eu iniciaria, so, I have here and here, ok? These are the correct ones. Como eu responderia esse exercício? Primeiro pelo incising, ok? Que eu acho que o incising é uma palavra um pouco mais fácil de vocês quebrarem. Ah, teacher, mas eu já sei o migo. Ok, no problems. Já sabe essa daqui, já viu? Perfect. Ok? Se vocês conseguiram fazer de cara, perfect. A minha sugestão é quando vocês não sabem o vocabulário, como vocês vão responder. Ok? 6. Assinale a alternativa que apresenta a tradução adequada para a palavra unburned. Ok? Quebra, unburned. Quebra a palavra. Como que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, a gente vai copiar a palavra aqui. Unburned. Ok? Eu vou quebrar. Eu sei que o burned, here, burden, ok? A expressão burden here, eu já sei que é algo de, for example, when I have one fardo, um peso, certo? Ok. Quando eu tenho eu sei que é o sem. Então, o sem fardo, o sem peso, correto? Voltei lá para a referência número 7. Where I have
I count myself an innocent, unburdened by the allegiance and obligations. Ah, ok. Então, ele não tem as obrigações, right? Eu já sei que ele não tem as obrigações. Então, nesse caso, descarregado, não, desincumbido. Ele está desincumbido dessas obrigações. Ele não tem o fardo dessas obrigações. Ok? So, eu acho que era ok, right? Here, guys, considere a seguinte proposta de reescrita para este trecho, ok? What I have to use, what I have to see here, sem prejuízo literal da correção gramatical. But a slippery polar state on no school or cottage could find. A gente já fez bastante desses exercícios e isso eu quero que vocês vejam a questão dos patterns, right? Vocês viram que em todas as provas da URGS até agora caiu exatamente uma questão assim, right? Que eu tenho que pegar o modal e eu vou substituir pelo modal correto. Se o modal representa possibilidade, se o modal representa um dever, se o modal representa uma lei. Então, guys, comece. Eu tô bem feliz com esse módulo 3, porque eu quero que vocês vejam os padrões. Fazendo as provas, a gente consegue ver isso, né? Então, aqui eu tenho could, ok? In this case, but is library for could find us for which or for that or for who, okay? I have some possibilities here. I have some possibilities here, okay? O which é para coisa? Yes. O that é para coisa? Também, né, guys? Vocês viram que aqui também outro padrão que se recebe, que repete muito na works, right? O who é para coisa? Não, o who é para pessoa. Então, essa do who não pode estar certo, porque a questão, apenas a questão gramatical. O que, Alana? Vamos lá de novo. Which para coisas, right? That para coisas. Who para pessoas. Então, eu não posso substituir pelo who, porque o who é para pessoas. Então, a resposta correta é a 1 e a 2 apenas. Ok? Na questão gramatical, a gente já consegue ver isso. Ok? Considere as seguintes expressões do texto, quais fazem referência a algum elemento do corpo humano. Algum elemento do corpo humano. Voltei para o texto. Voltei para o texto. Private ocean, the bounds and the living room. Ok? So, private oceans lá no número 2. Aonde que eu vi o private ocean? A private, the bubble of my thoughts, through my private ocean. Líquido amniótico. Ok? Líquido amniótico. Sorry, guys. The líquido amniótico, right? So here it is the part, okay? The number 2, I'm so sorry. The bounds, a referência número 3. Eu vou voltar aqui, só a gente fica muito indo e voltando. The bounds. When I have the bounds, I am talking about what as bounds, boundaries, right? Yes, the transparent bounds of my confinement. Yes, as fronteiras, as bounds. Também faz referência ao texto. E ao parte do corpo. E a living room? A living room é onde ele se encontra, right? O útero. Então, na verdade, as 3 fazem referência ao corpo, certo? So, the correct 1, 2, 3. As 3 fazem referência ao corpo humano. Não tem como eu fazer isso daqui sem voltar para o texto, ok? Tem que voltar para o texto para ver. Number 9. When I use the word slate, considere os seguintes possíveis sentidos para a palavra slate. Ok? Teacher, eu não sei muito bem o que é o slate. Volta lá, check
quais desses sentidos podem ser atribuídos à palavra slate conforme empregada no segundo parágrafo no texto? Então, no segundo parágrafo do texto, a palavra slate pode dar uma ideia de quê? Ok? So, here, a slate that writes upon itself. But a slate that writes upon itself as it grows by the day and becomes less blank. Ok. Então, algo que eu consigo escrever em cima, que que vai crescendo a cada dia e se torna menos blank sem nada, right? Okay. So in this case, I can use, right? In this case, I can use a piece of rocket laminate used for roofing or siding, a table, right? Used for writing on, correct. A list of candidates, no. The list of candidates, no. So it's letter D, ok? Guys, o slate, teacher, não sei o que é o slate. Ok, pelo texto dá uma ideia, right? De que é algo que eu posso escrever em cima, pode ser uma tábua, algo mais ou menos assim. Então, pelo texto, essa e essa daqui é correta. A list of candidates, no. This I cannot use. Ok? Good, very well. Guys, texto número 2. The complex linguistic universe of Game of Thrones. Esse texto, os alunos que já estão familiarizados com Game of Thrones, vai ser muito mais fácil para responder, certo? Por isso que eu falo de leituras atuais, ok? Leituras do contexto social, o que está acontecendo sobre o mundo é very important. Porque se o aluno já tem uma ideia de Game of Thrones, ele vai ler esse texto e vai ser muito mais fácil, certo? Então agora, pausa, ok? Esse daqui eu quero sim que vocês pausem, façam a leitura do texto e tentem fazer os exercícios sozinhos, tá bom? Porque eu acho que vocês já têm uma ideia de Game of Thrones, então eu acho que esse não vai ser um texto difícil de interpretação, certo? Então, pausa agora, faz o texto, faz os exercícios, lê o texto, faz os exercícios e depois a gente vai corrigir juntos, certo? Ok. Guys, so, in this case, de acordo com o texto, o realismo da série pode ser atribuído ao quê? O realismo da série. O que é importante aqui? Realismo, ok? Ao fato de suas línguas ficcionais apresentarem falhas análogas àquelas verificadas em línguas naturais, ok? O realismo é por causa disso, correct? Good. Considere as possibilidades de reescrita. Aqui eu tenho a voz passiva, right? São aqueles exercícios de voz passiva que geralmente acontecem também. Inspired by fictional language such as those in the Star Wars films, Peterson made as rich and realistic as possible. Guys, voz passiva. Outro, another pattern from URGS, right? Outro padrão que cai da URGS. Pega a voz passiva, tem que reescrever. Ou reescrever a voz passiva, ou reescrever em voz ativa. Então, passive voice, very, very important. Ok? By fictional, being as rich as possible, no. Ok? Fictional language in the stars inspired, no. Por que essa daqui não pode ser, tá? So, the correct one is only number 1, ok? A 1 é a correta, sim, ok? A número 3, alguns alunos podem ter se confundido. Por que não pode ser? E presta bastante atenção. Aqui eu tô falando such as those. Tais como, eu não tô falando que foi só Star Wars filmes que inspiraram, ok? Pode ser, faz uma referência muito grande a Star Wars, of course, mas podem ter outros filmes que inspiraram,
ok? Então, essa daqui não está certa, porque está afirmando que foi Star Wars que inspirou. E, nesse caso, foram fictional languages, tais como Star Wars, tananã, tananã, ok? So, in this case, the correct one is only number 1, letter A, ok? A oração, sorry. A oração subordinada, when I have this, a referência número 2. Espero que vocês tenham lido o texto e já tenham sublinhado todas as referências, certo? Enquanto vocês estão lendo o texto, porque assim é mais fácil para vocês voltarem e acharem aonde que tá. A referência número 2, ok? Faz uma referência a o quê? E aonde, ok? So we are going to see here. You see that I read the text, but I didn't do that. But I want you to do. It is very, very important. Oops, sorry. So, armed with knowledge of common and he gives. He, ok? So, in this case, I am using he. Ok? Então, essa referência se faz a Peterson. Ok? Porque é o he. He gives. Ok? 13, guys. What I have the correct one is letter C. C is the correct one. O autor considera Peterson tão talentoso? No, okay? Because he uses, okay? There is everyone else, okay? Então, and when he says there is Tolkien and everyone else, ok? Que tem e depois todo o resto, todo o restante das pessoas. Então é falso, não é tão talentoso quanto. As línguas criadas são estrangeiras, yes. A parte mais fácil da criação é dar conta da etimologia. Of course not, this is difficult. O considera improvável que em uma sociedade, essa daqui vocês têm que cuidar, tá bom? Porque não é improvável. Ele usa a expression it might seem odd, ok? Odd. Pode parecer estranho, pode parecer, ok? Então, não é que pode parecer improvável. Então, nesse caso, é falso por causa dessa expressão do improvável. Ok? Good. Guys, here we have. Considere as possibilidades de reescrita. Methodology and ski to her rise. When, quando eu tenho que manter a correção, o sentido original e a correção gramatical. The correct é apenas o número 3, ok? Learning it, ok? Methodology, learning it is key, ok? When I use this it here is where I have the correct, o pronome correto, ok? It is key to her rise, methodology, learning, no, okay? So the correct is only number 3, okay? Good. This expression, oh my God, I have no idea what is foibles. Pode ser substituída sem prejuízo. Voltei lá para a referência. Teacher, eu não tenho ideia de o que quer dizer essa palavra. Ok. Yes? Quando a gente cai em glossário, em vocabulário, URCS tem vocabulário muito grande, guys. E o que eu quero é, vocês sabem o vocabulário que caiu? Sabe a palavra que caiu? Ótimo. Não sabe? Não se desespera. Volta para o texto, ok? O texto vai dar ideia para vocês e vocês vão conseguir entender pelo texto, ok? Não se preocupem. In this way, the flawed nature of language, flawed, okay, reflects the foibles of flawed humans. Ok, então, a língua que vai refletir o quê? Ok? Frustrations, defeats, doubts, fights. Não, vai refletir, ok? As particularidades, as singularidades. So, the correct is letter A. Ok? Porque não vai
está refletindo as frustrações, as fights, doubts, ok? Fights, eu já nem colocaria. Os defeats, maybe, mas não entra. As frustrações, não, ok? So, the only correct one, according to the text, is letter A, ok? Então, não se preocupem, voltem para o texto quando tem vocabulário. O texto vai dizer para vocês, ok? A mesma coisa when I have this one. Nossa, teacher, que difícil essas palavras. Eu não consigo entender as palavras. Ok, look down on. Correct? Look down on, eu já sei que vai dar uma ideia de quê. Ok? Look down on, in this case, guys, eu acho que, como eu faria, tá? Como eu faria. Olha só. Volta lá a referência número 1. Vamos primeiro pelo Garnt, só para mostrar para vocês como não é tão difícil. Game of Thrones has garnered 38 Emmy Awards for its portrayal of words of sex, violence, has garnered. Nem sei o que é. Ok, mas eu já sei que ele ganhou, né? Eu já sei, pelo texto, eu já sei que ele ganhou 38 Emmys Awards. Ok? Vamos ver qual a opção que eu tenho de ganhar ali. This prize earned. Acabou. Então, eu já sei que o número 1 vai ser earned, correto? Se eu sei que o número 1 é earned, eu já tirei a A e a B. Acabou. Eu já tirei a A e a B, porque o earned, ele acaba sendo mais fácil, correct? Look down. Quando a gente look down em alguém, vamos fazer a referência número 3. I am going to, ok? When I have the look down here, when I look down on someone, right? I am going to say what? O que eu vou dizer quando eu estou looking down on someone? Eu estou does not look down on it. Ok? Does not look down on it. Que ele não despise it, right? So despise is the only possibility that I have. Vocês entenderam como que a gente vai vendo, guys? Volta para o texto. E, então, se eu sei que o despise é aqui, eu fiquei entre a C e a D, certo? Então, eu já sei que a correta é a E. Ok? Por quê? Outro que seria fácil, esse ROP por, ok? Pela referência número 5, ok? Então, de novo, muito vocabulário, muitas palavras, eu não sei muito bem como eu vou fazer esse exercício. Vai referência número 1, vai referência número 3, vai referência número 5 e começa a descartar. Tá bom? Eu sei uma certa. Eu sabia que era earn correta? Eu já descartei a A e a B. Eu fiquei só entre 3. Ai, teacher, é muito, mas é mais fácil do que ficar entre 5. Ok? Aí eu fui o look down. O look down também era fácil, o despise. Ok, fiquei só entre 2. Correto? Ok. Guys, então agora, pausa lá o vídeo, lê o texto também, ok? E tenta fazer os exercícios e depois a gente vai corrigir, certo? Select the alternative that... primeiro, voltou lá, não tem título, ok? Eu já sei que é sobre o 11 de setembro. E aonde que tá? The stuff of thought, ok? Adapted the stuff of thought. Stuff of thought, ok, algo de pensamento, correto? Eu acho que esse texto não foi tão difícil para vocês, ok? Até porque ele pega bastante gramática, certo? A alternativa, qual que vai conseguir o espaço número 4? O que ele completa? Though. Though is the correct one, ok? Porque eu tenho sujeito mais verbo, ok? So, though importance is often hard to quantify,
ok? Início da frase, eu tenho o sujeito, mas o verbo, correct? Vírgula, I have the vírgula here, ok? Então, vai dar uma ideia de embora. In this case, the only one is do, ok? Correct. So, 18, considere about the text. Guys, a 1 e a 3 está correta. A 2, ok? A 2, eu não posso. Por quê? Since it gives way to frivolous discussion. Não. Em nenhuma parte do texto ele fala de alguma discussão, ok? I am not going to say para discussões frívolas sobre o atentado de 11 de setembro, ok? Isso é muito importante. O autor, ele fala sim da importância, ele sabe a importância, ele jamais fala sobre algo frívolo referente às discussões, à catástrofe que aconteceu. Ok? So, the correct, 1 e 3. The statements, the correct one is this one. True, false, false, true. Ok? False. Indispute evidence to claim. Não, porque eles ainda têm que poderia ser to event or not. Ok? Suggests the amount insured determined. Não. Na verdade, é o contrário. Teve uma importância muito grande, foi um evento muito grande, simplesmente relacionado depois a quanto o seguro será pago. There is nothing mere about semantics, ok? Então, quando ele fala isso, é a referência em relação ao seguro e não em relação à importância que teve, a catástrofe que foi September 11, right? Que fique bem claro isso. We have to complete with the prepositions, okay? The prepositions 1, 2, 3, and 5. The correct one, on, in, within, in, ok? Esse within também já ficava muito fácil, guys, porque eu tô mostrando no número 3, era dentro de um período, right? Então, dentro de um período, já ficaria com a e a E. Acabou. Já ficaria com a e a E. Por que que primeiro eu vou colocar on? Porque é in one day. Vamos ver onde é que tá o number 1 pra gente ver que é o on. On September 11, 2000, ok? O dia completo, a data completa, I am going to use on. Tá bom? Então, assim, vocês já conseguiriam ver. Eu acho que esse texto realmente não foi tão complicado. The next one, ok? The next one, the grammar. Como que a gente vai fazer? The South Tower after burning for an hour and 2 minutes. Consider the following for rephrase. Então, eu vou ter que refazer. I am going to rephrase this. Pega essa sentence, ok? After burning for an hour. Depois de queimar por 1 hora e 20 minutes. Ok. The South Hour after it was burning. After it was burning, no. Porque aqui já dá uma ideia do present continuous. Esse past continuous here, eu não posso usar. Right? Porque vai dar uma ideia de South Hour depois de estar queimando por 1 hora. Não é o de estar queimando por 1 hora. Ok? So, the correct. Porque aqui vai dar uma ideia de que o incêndio ele foi apagado, right? Depois de estar queimando por 1 hora. No. So the correct 1 and 3. Okay? Good. Then consider this one. Attempt again. Consider the following for rephrasing the sentences. Eu vou ter que ver as sentences, entender as sentences, depois eu vou conseguir rephrase the sentence, right? The attacks were
mastermind by Osama bin Laden in an attempt to intimidate the United States and unite Muslims for a restoration of the caliphate. Okay, let's see. Attempting to for a restoration, Osama bin Laden has masterminded the attacks. Osama bin Laden masterized the attacks in attempt to unite. Okay. In an attempt to intimidate for the restoration, the attacks have been mastered. Não. Lendo, eu já sei que a C está errada, certo? Eu já consigo ver. Vamos ver. Attempting to intimidate has masterminded the attacks. No. Ok? Eu tenho que manter o mesmo tempo verbal. Ok? So, the correct one is... A única que eu mantenho o mesmo tempo verbal nesse sentido aqui is o número 2. Ok? Correct? Because the attacks were masterminded by. Were é o past. Então, nesse caso, eu tenho o past, right? Então, aqui eu também tenho que usar o past. Aqui eu tenho o has mastermind. Eu tenho o past perfect. Então, eu não posso usar. Have been mastermind. Eu não posso usar porque eu tenho present perfect. Então, a única que eu tenho o mesmo tempo verbal é a número 2. Ok? Quando vocês têm que reconsiderar the sentences, sempre vejam o tempo verbal da frase passiva, para daí eu ver como que eu vou escrever. Eu tenho que ter o mesmo tempo verbal, ok? Good. Just the same, right? It could be argued that the answer is 1. Viu aqui? A referência de works, viu aqui? The patterns, good. One might argue, you could say that they should argue. O should eu não posso usar, correct? Ó, já lendo aqui, could vai dar qual o modal? O modal da ideia de possibilidade. Então, nesse caso, eu tenho que ver a possibilidade também. Então, o should eu não posso, então é só 1 e 2. Viram o padrão works? Good. What does the phrase splitting hairs mean used in the text? Voltei lá para a referência número 5, ok? Voltei lá para a referência número 5. So I am using this, debating about small and unimportant details. Referência no 5, voltei no texto. Ok? Always go back. 25. Which of the alternatives below could replace closing in on? Ok? Just the same. Closing in on, a referência número 4. Vamos ver lá então a referência número 5 e a referência número 4 e depois, and then we finish, ok? So, guys, let's check this. A referência closing in on the South Tower and the North Tower. The amateur video that showed. So, the amateur video that showed. Eu voltaria e leria toda essa parte, tá bom, guys? Só para achar o closing in on. Então, eu não consigo entender. The amateur video that showed the second plane closing in on the second tower as the North Tower with smoke makes an unmistakable... Ok. Tá, eu já consegui ler, já consegui imaginar na minha cabeça, right? Yes? Já vi a referência. Então, vai ser o quê? Está chegando perto, está se aproximando, né? Dá uma ideia, né? Chegando perto, se aproximando da segunda torre, blowing a gas, crashing, não ainda, não. Drawing near to, ok? Porque está se aproximando.
pelo texto, eu consigo ver que é o aproximando. E o único que tem, sorry guys, o único que tem aproximando aqui, o nearer. Finish a letter A. Ok? Então, eu acho que nesse texto, vocês conseguiram, nesse último texto, principalmente que ele pega bastante a questão gramatical, vocês conseguiram ver, espero que tenha conseguido ver, as referências de URGS, os padrões, como a questão gramatical de URGS se repete. E na primeira aula que a gente comentou, lembra que na primeira aula eu falei para vocês o que vocês deveriam prestar mais atenção, quais eram as tips, o que a gente precisaria prestar mais atenção na URGS mesmo? Espero que enquanto vocês estejam fazendo a prova, vocês consigam lembrar disso. Ah, ok, a voz passiva, como repete, os modais, como repete, e sempre voltar ao texto e fazer a referência ao texto, certo? Outra dica, enquanto vocês estão lendo o texto, já sublinha, porque depois fica mais fácil para quando vocês tiverem que voltar lá, ok? Good. Guys, if you do have any questions, if you do have any problems, se ficou em dúvida em alguma das questões, se, ai, Alana, por que não pode ser tal questão? Eu ainda fiquei em dúvida, send me a message, ok? Good. Talk to you later, guys. Bye, bye.